Esse é o Papo Sem Extremo. Eu sou Michel Santos. Eu sou Wilson Silva. Hoje a gente vai conversar com o Arthur Daniel, apoiador de Bolsonaro, sobre alguns temas aí da atualidade. Daniel, por favor, uma apresentação rápida aí de você. Primeiramente, agradecer pelo convite de vocês. Boa noite a todos. Boa noite a quem estiver nos assistindo. E fico agradecido e honrado por participar da entrevista de vocês. Espero poder responder todas as perguntas. Se vocês verem que eu estou titubeando ou esquecer de algumas, pode voltar e perguntar mais uma vez. O que eu quero aqui é um papo sem extremos, um papo onde eu posso dar minha visão claramente, sem deixar nenhuma dúvida, e que a gente possa ter uma boa conversa bem tranquila e sem extremos. Ok. Então, para começar, nós caminhamos aí, né, para 1 ano e meio, e caminhando para o 2º ano de governo do governo Bolsonaro. Como é que você avalia esses 2 anos, aí 1 ano e meio de governo Bolsonaro? Engraçado que você falou 1 ano e meio, 2 anos, mas parece que já faz uns 10, né, bicho? Tá bem pesada a política nesses últimos dias, nesses últimos anos aí. Mas muitos eu vejo acontecimentos, né? Muitos acontecimentos. Tipo, vejo muitas coisas positivas, né, do governo. Por exemplo, promessas de campanha onde a oposição dizia que era fake news. Por exemplo, saiu o 13º do salário do Bolsa Família. E tem até uma história interessante que tem uma moça que trabalha para minha irmã e ela não era apoiadora de Bolsonaro, não votou em Bolsonaro. Praticamente odiava ele quando falava do nome dele e tal. Acho que por conta muito das propagandas de mídia e tal, dizendo que ele era machista, homofóbico, principalmente machista. Quando um homem é taxado de machista, as mulheres ficam meio que, sabe, tendo repulsa com um homem que é taxado de machista. Eu percebo muito Sim. isso ao meu redor. Aí, por exemplo, saiu o 13º do Bolsa Família, que até Mourão, numa entrevista que ele deu a entender que a mídia disse que não ia ser aprovado e tal, e foi aprovado. E o interessante é que ela disse à minha irmã que duvidava que fosse aprovado. Se fosse aprovado, ela apoiava o governo. E foi aprovado e ela tirou. Ela disse, na próxima eleição, se ele se candidatar, eu voto nele. Teve outras também, tipo, Leiloou Posse. Quase o modo lá PT, né, conquistando ali pelo Bolsa Família. Não, e engraçado que tem até acho interessante aqui no governo muito isso, do governo aqui que no Nordeste, onde a gente mora, não teve muito apoio a favor de Bolsonaro, né? Mas teve, depois dessa pandemia, eu vejo que esses R$600 estão chegando a muitas pessoas. E eu vejo muitas pessoas assim, tipo, eu percebo que ele perdeu um pouco de apoio no Sul, onde ele teve um apoio muito grande no início da eleição. Sim. Só que aqui no Nordeste parece que está virando. Eu vejo muito que o pessoal está apoiando muito. Pessoas mesmo assim da minha família, que não queria saber dele, agora está tendo um apoio maior. Tipo, também ele assinou medidas provisórias assim sobre liberdade econômica Então você avalia positivamente esse tempo que ele está no governo? Sim, assim, eu estou dando alguns pontos que eu vejo que foi positivo. Tem coisas negativas também, mas o que eu vejo de positivo é isso. Teve o pacote anticrime de Moro, que beleza que ele foi desgastado um pouco, mas eu acho que no total, principalmente em crimes violentos, eu acho que foi aprovado assim, a lei foi mais pesada quanto a isso. Teve a reforma da Previdência, que eu acho que foi talvez o mais importante, que foi uma luta danada, mas saiu. Muitas vezes as pessoas podem dizer, mas o Congresso também estava. Mas eu creio que assim, tipo, daqui 10, 20 anos, quando a gente lembrar da reforma da Previdência, a gente vai dizer a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Certo que envolve muitas pessoas ali que aprovou. Mas certo, acho que a gente vai logo como isso, né? E uma coisa que eu não queria esquecer, porque tipo, eu comecei a mexer com Bolsa de Valores, eu quis estudar um pouco. E eu vi que a taxa de juros é a menor da história. E o que é que isso tem a ver? Quem não entende disso vai dizer, daí? Eu lembro que no governo de Dilma estava a taxa de juros a 14,25, era 14,5. Isso faz o quê? Uma taxa de juros desse tamanho, você vai pegar o seu dinheiro, vai colocar num aplicativo de investimentos e vai colocar lá no Tesouro Direto. Estando no Tesouro Direto, em 1 ano, você vai aumentar o seu patrimônio em 10,5. Por exemplo, se você tinha R$1.000, você vai ficar com 1.100. Você vai ganhar mais de R$100 em cima, ou seja, mais de 10% em cima. E eu vejo que hoje, como a taxa de juros caiu para menos de 4%, e a inflação está mais ou menos 3,85%, 4% também, está um pelo outro. Ou seja, se você guardar dinheiro hoje em dia, você não vai ganhar nada. Ou seja, Paulo Guedes fez isso para que as pessoas que tivessem o seu dinheiro guardado investissem no Brasil, para o Brasil acelerar nos projetos do governo. Vem a questão da implantação do
da filosofia econômica do Paulo Guedes, né? Mas aí, se tratando do geral de Bolsonaro, envolvendo todas as outras partes, todas as outras ideias, você está satisfeito com esse tempo do governo? Mais satisfeito do que menos satisfeito. Porque, assim, eu gosto muito de comparar o governo anterior com o governo atual. Que eu sei que esse governo a gente quer uma perfeição, que a gente não vai conseguir. Vai ter erros também, vai ter caneladas, como ele fala. Só que, assim, eu vejo que em 2 anos, quantos ministros de Dilma não tinham caído por corrupção? Quantos esquemas de corrupção não tinham sido feitos na massa inchada do governo, entendeu? Aí eu vejo muito isso. Sei que não está do jeito que todo brasileiro quer. Ou seja, quer um país perfeito. E a gente não está. Não chegou até essa perfeição. Acho que Bolsonaro foi um ponto de inflexão na política que estava. Ele foi a curva na estrada, o ponto fora da curva, vamos dizer assim. E ele quebrou paradigmas. E eu acho que, a partir dele, a gente vai começar a ter outros candidatos com uma visão um pouco mais à direita, para que o pessoal conservador do Brasil consiga se identificar mais. Eu não acho que Bolsonaro é o melhor presidente que a gente vai ter no mundo, mas eu acho que a partir dele vai surgir outras visões além da esquerda, porque como a esquerda ficou há 16 anos no poder, a gente só tinha um pensamento único. E os conservadores tinham vergonha de dizer que era de direita, que era conservador. E hoje em dia eu percebo que a galera está mais animada, fala mais sobre política, que antes a gente odiava a política. A política é tudo ladrão, a gente não quer nem saber. E hoje eu vejo que o pessoal fala muito de política e os programas políticos eles estão bombando na audiência, graças à internet também. Certo. Pois é, nesse sentido aí que tu acabaste de comentar, Daniel, eu acho que é importante a gente pontuar que política se debate, sim, porém a gente tem que ter cuidado justamente com aquilo que a gente tem comentando, que é o nosso tema, né? A gente não pode ter extremos naquilo que a gente comenta, porque a gente vê muito as discussões na rede social, e aí as discussões têm sido isso, né? Tem aquela questão da bolha. Se você apoia aquilo que eu estou comentando, você é meu amigo. Se você não apoia, eu vou brigar com você, e se brincar, eu vou até excluir você porque você não concorda com o que eu falo. Isso é uma coisa perigosa. Mas continuando aqui, Daniel, tem uma pergunta para você. Como é que você avalia o enfrentamento da pandemia por parte do governo federal, estadual e municipal nesse período aí? Tipo, pela parte do governo, eu tenho uma crítica muito grande à forma que Bolsonaro fala. Ele não sabe se comunicar direito. A forma que ele fala, assim, pessoas simples vão entender, mas tipo uma pessoa que é mais culta, que é mais educada, ela vai se sentir um pouco, de certa forma, ofendida. Mas eu, como moro no Nordeste, você já deve ter conhecido meu pai, eu vejo Bolsonaro, o jeito dele falar meio rude, assim, parecido com meu pai. Meu pai era muito bruto no jeito de falar dele. Mas era um bruto que era pro seu bem, muitas vezes. Meu pai mesmo às vezes falava comigo os berros, mas eu entendi o que ele queria dizer. Meu pai nunca disse eu te amo para mim, mas as ações dele provavam que ele me amava. Já o lado de Bolsonaro, às vezes eu vejo que ele apanha tanto, ele recebe tanta pedrada que ele não sabe retribuir de uma forma calma, de uma forma culta, de uma forma educada. Ele retribui na mesma moeda, tá entendendo? Ele bate também do mesmo jeito. Se ele leva uma pedrada forte, ele quer dar uma maior. E eu vejo que isso gera um atrito entre ele e a mídia. Só que a mídia sempre vai levar vantagem, por quê? Porque a mídia pode fazer a pergunta imbecil e eu dar a resposta idiota, mas ela vai publicar só a resposta idiota. Tá entendendo? A mídia ela tem o poder, mas de certa forma também está virando um pouco de jogo, por conta que a gente hoje, graças a Deus, tem a mídia social, onde a gente pode, mesmo a mídia gravando, mesmo os programas de televisão e de rádio gravando a pergunta e a resposta, e só divulgando a resposta, eu também posso com o meu celular gravar todo o programa, toda a entrevista, vamos dizer assim, que fizer comigo. Eu acho que o Bolsonaro usa muito isso, a mídia social. De certa forma, é uma bolha, E, por exemplo, eu vejo minha mãe assiste muito a TV. Ela não sabe mexer em mídia social. E tudo que passa na TV, por exemplo, coronavírus, ela fica apavorada, não quer sair dentro de casa de jeito nenhum, tá entendendo? E quando fala de Bolsonaro, ela tem uma repulsa pro Bolsonaro. Aí, às vezes, a gente mostra um vídeo, mostra outra ponta, ela vê e vai fazendo uma opinião, vai mexendo mais com a opinião dela. Mas ela vê você avalia que, assim, quando se fala no questão de pandemia, o governo está de uma forma positiva trabalhando, o governo federal, mas que a mídia tem distorcido um pouco ali as reais ações do governo? Porque eu vejo, sem querer te interromper, mas assim, eu vejo uma diferença muito grande entre os governadores e alguns prefeitos e o governo federal. O governo federal está preocupado com a pandemia, mas o pós-pandemia também. Por exemplo, ele quer que o pessoal de risco e capitais como São Paulo, Rio, Recife, onde tem mais casos de coronavírus, fique fechado, como eu já vi em algumas entrevistas dele. Mas tem municípios e cidades que não tem um caso ainda no Brasil. Então, por que fechar tudo?
Por exemplo, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, não tem esses casos todos. Mas eu sou a favor de fechar o Moda Center para não trazer turistas de outros estados que estejam contaminados e trazer a pandemia para cá. Mas um supermercado, uma vendinha, um salão de beleza, uma coisa que possa trazer uma renda extra para o pessoal mais simples, eu sou a favor de abrir também, entendeu? Eu vejo dessa forma. Agora, que eu acho muito fácil o governo, os governadores e os prefeitos dizer, fecha tudo, a gente deixa você em casa, a gente cuida de você, o Estado cuida de você, e quando chegar a conta que não bate, manda para o governo federal pagar. É muito simples, se eu fosse um prefeito, fazer isso também. Você nadar com a maré. Fecha tudo e o presidente vai pagar tudo aí para vocês. E como eu sou um cara, eu sou muito conservador, mas economicamente eu me simpatizo mais com o grupo liberal, eu não quero o Estado me dando dinheiro para eu ficar dentro de casa. Eu quero trabalhar, eu quero chegar, ter orgulho de receber o dinheiro por aquilo que eu produzi e trazer o comer para minha família. Eu não quero um governo inchado mandando sobre mim dizer, não, você é obrigado a ficar dentro de casa, senão você vai ser preso. Eu acho que isso aí que você fala contraria até uma fala do ministro Paulo Guedes, onde ele recentemente, né, ele falou que se continuar da forma que está, pagando R$600, essa pandemia pode durar até 8 anos, né? Eu tenho o mesmo entendimento que o povo brasileiro não quer estar dependendo de R$600, que para mim é um valor mísero ainda. Eu compreendo que é uma ajuda muito importante nesse momento, porque tem pessoas que estão precisando realmente, algumas receberam, outras não receberam, algumas tem a falha ainda no programa, mas, como você falou, eu vejo que a população quer trabalhar. Mas também, por outro lado, tem a segurança, né? A questão do isolamento tem proporcionado segurança para algumas pessoas. Você falou da falha do programa, eu achei interessante, porque, de certa forma, eu percebo que Bolsonaro é um pouco corporativista, com a ala militar. Só que eu vi, numa entrevista dele também, eu achei até interessante, eu achei que ele ia passar pano, mas ele não passou, alguns militares se inscreveram e foram aprovados. Só que eles conseguiram descobrir quem são e vão ser punidos e vão devolver o dinheiro. E alguns talvez sejam presos. Eu achei interessante isso. Porque, de certa forma, como ele é militar, ele poderia ter passado um pano, não ter exposto isso à mídia, mas mesmo assim ele expôs, né? Eu achei interessante isso. Passando aqui para a próxima pergunta, você já deu uma explanada e já entrou um pouco no assunto até. Então, qual seria o maior motivo? A gente tem analisado aí que Bolsonaro hoje ele não tem a maioria dos governadores apoiando ele. A gente tem, assim, quando a gente fala dos 27 governadores que nós temos, a grande parte é rachada com Bolsonaro, né? Então, a que você atribui essa divisão aí, essa falta de apoio por parte dos governadores e também de prefeitos, né, ao governo Bolsonaro? Bem, eu vejo de uma forma assim, eu vou fazer uma analogia. Antes, eu vi o Congresso assim, tipo um viciado como em drogas, por exemplo. Só que o Congresso é viciado em dinheiro. E com a eleição de Bolsonaro, eu vejo que ele tenta implodir isso aí. Eu vejo que ele não tem a força suficiente, mas ele tenta. E como ele tenta fechar torneiras de corrupção ali, isso gera uma crise de abstinência entre os congressistas lá, deputado, senador, prefeito, que quer ter a mamatinha, que quer continuar, não sei, roubando ou desviando dinheiro ou beneficiando talvez um empreendimento que ele tem, que ele queira jogar por ele ser político, que ele queira favorecer ele nos negócios que ele tem. E eu vejo que isso incomoda muito os congressistas. E eles tentam bater muito em Bolsonaro. Eu vejo que o STF tenta tirar os poderes do presidente. Vejo que o Congresso tenta fazer um parlamentarismo branco, onde Rodrigo Maia é o primeiro-ministro, Rodrigo Maia o Botafogo aí das planilhas da Odebrecht. Eu vejo que eles tentam tirar o poder de Bolsonaro. E eu vejo que sempre quando vaza alguma coisa de Bolsonaro, uma fala então, dele... Isso aí tem manchado a imagem deles e a relação com os governadores? Sim, porque assim, alguns eu vejo que eles apoiam o Bolsonaro porque estão ligados à pauta de Bolsonaro. Mas a grande maioria é contra, porque nessa questão da pandemia se alastrou mais. Mas assim, eu vejo que muitos são contra pelo fato de Bolsonaro... eu vejo que eu não sinto que ele é corrupto, vamos dizer assim. Eu não sinto que ele quer utilizar de pandemias ou de alguma crise que tenha para desviar dinheiro, para fazer conchavos até o momento. Se aparecer, pau nele. Mas até o momento eu não percebo isso como eleitor de Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro e eu não vi ele, até o momento, assim, escancarado de corrupção. Eu só vejo a mídia tentando bater nele, prefeitos tentando bater nele, porque assim, tem o apoio de coligações políticas. Por exemplo, muitos que estavam com Bolsonaro abandonou ele
por conta que pensam lá na frente em eleições, ou um cargo que Bolsonaro tem, ou alguém que Bolsonaro já quer apoiar, eles também querem concorrer. Eu vejo que é isso, é briga política. Eu não acho que é briga por conta que não concordam com o Bolsonaro, ou discordam do Bolsonaro. Eu acho que é por interesses. Porque a política, infelizmente, teve uma renovação no Congresso, no Senado, na Câmara, mas eu não vejo que foi foi bom, mas não foi o excelente, né? E então eu vejo que tem muitas pessoas ali que são interesseiras, que têm um ego muito grande e pensam no interesse deles e não da nação. Eu vejo dessa forma.